a atuação da Procuradoria Jurídica? Pois bem, não exatamente que tenha que ser advogado para ouvir as nossas instruções, né? Em final de mandato, vocês já viram em outros painéis aí a atuação, por exemplo, ontem de manhã, sobre o setor de licitações, os cuidados que se deve ter no setor de licitações, né? E outros setores mais. Agora nós vamos abordar, dentro da área pública, prefeitura, Câmara ou a administração indireta, a atuação da Procuradoria. Uma atuação tão importante que não pode ser uma atuação sozinha, uma atuação isolada, tem que ser uma atuação em conjunto com outros setores. Aquele roteiro para mim na tela, por gentileza, que eu não localizei. Por exemplo, o jurídico e o controle interno têm que estar atuando em conjunto. Eu não consigo imaginar numa prefeitura ou numa Câmara a procuradoria isolada do controle interno. Como é que é lá? Vocês, controladores, têm um bom relacionamento com o jurídico? Tem? É preciso, né? Surgem muitos assuntos que dependem de uma orientação jurídica, um estudo jurídico. O controle interno não é um setor super setor. Não podemos entender que seja um super setor. Mas é um setor que abrange temas dos mais complexos. Você fiscaliza, vamos colocar assim, controla, mas você fiscaliza contabilidade, RH, patrimônio, licitações, tributação, o que mais? Financeiro, fundos municipais e, olha, que complexidade. E você, para encontrar um advogado que entenda de todas essas áreas, já é difícil. Imagina um controlador interno que nem sempre é um advogado também. Para você encontrar um contador que entenda de todas as demais áreas, é difícil. Geralmente o profissional domina a área dele. Vocês são profissionais multiuso ou multiaplicação, né, que tem que militar e navegar por todas essas áreas. Recentemente houve uma discussão no nosso Tribunal de Contas sobre a atuação do controlador interno, né? Eu vou já adiantando aqui, juntando os dois setores, Procuradoria e Controle Interno, porque há uma correlação muito íntima de atuação. E aqui veio uma consulta, aliás, foi uma denúncia sobre um município onde uma auxiliar de serviços gerais, a zeladora da Câmara, ocupava o cargo de controladora interna da Câmara, a zeladora. E, a princípio, as pessoas argumentaram dizendo, olha, mas não tem, a minha Câmara Municipal só tem o advogado, não pode ser controlador. Pode? O mesmo advogado atuando como advogado e atuando como controlador, não pode. Pode ser um advogado ou uma advogada que afastou-se da atuação jurídica e assumiu o controle interno. Nós temos um caso aqui. Mas, concomitantemente, não pode, e a gente chama isso de segregação de funções, né? Você está, ao mesmo tempo, chutando a bola e, ao mesmo tempo, tentando defender o gol. Situações que se conflitam ou que uma impede a atuação da outra. A contabilidade, pode um contador ser, ao mesmo tempo, contador do órgão e controlador? Não, pelas mesmas razões. Agora, pode ser um contador controlador interno? Pode, desde que ele se afaste, obviamente, da contabilidade e outro profissional efetivo assuma lá. Bom, como nós temos esse impedimento, numa Câmara Municipal não é anormal acontecer o seguinte, só tem um advogado de carreira, um contador de carreira, uma zeladora e um auxiliar administrativo. Quem que pode ser nomeado? Só auxiliar administrativo. Mas o gestor não confia no auxiliar administrativo, porque é um cargo aqui, no momento, onde você só tem um controlador dentro do órgão público, você não tem um setor, você tem uma pessoa só, é um cargo de confiança, aliás, uma função de confiança dentro da área pública. O gestor não tem confiança. Ou aquela pessoa se dá por impedida, porque é possível também.
É possível que eu seja o único auxiliar administrativo na Câmara Municipal, mas eu seja filho do presidente da Câmara. Vou me dar por impedido de atuar dessa forma, né? Ou vamos imaginar que eu já esteja assumindo uma outra função, como eu já seja responsável pelo patrimônio, já esteja lá na comissão de licitações. Como é que eu posso estar na comissão de licitações para julgar uma licitação e, ao mesmo tempo, ser o controlador geral? Também fica impedido. Então, vocês entenderam e vivem, quem está em Câmara Municipal sabe dessa realidade. Tem dificuldade de montar equipe. Quando isso acontece, geralmente fica sem solução. Naquele município, decidiram, então, indicar a zeladora. E o tribunal, nesse julgamento da denúncia, para analisar se ali havia uma irregularidade, ele solicitou provas e discutiu manifestações para cá, para lá. No final, ele conclui dizendo, olha, não é o nome do cargo ou o cargo efetivo que vai definir se a pessoa é apta a ser controlador ou não. É o conhecimento que se deve ter. E provou-se que aquela pessoa evoluiu nos estudos, que aquela pessoa envolveu-se na área já há alguns anos, em vários setores da gestão, e que aquela pessoa, embora um auxiliar administrativo, dominava as questões técnicas ali suficientemente. O tribunal, no caso específico, disse: não há irregularidade, porque para nós é muito mais interessante essa pessoa que tem esse cargo do que alguém com um cargo elevado e que não domine o assunto, ou que não tenha um bom desempenho. Gostei da decisão, achei sensata. Então, é preciso ter conhecimento. Mas o que eles orientam nessa e em outras decisões? Poxa, você pode até assumir o controle interno como alguém com pouco conhecimento dessas áreas todas, mas não pode parar no tempo. Tem que dar sequência e estudar, e aprender, e evoluir. E até, em alguns casos, buscar consultoria especializada para dar apoio. Imagina que surge lá uma auditoria que você tenha que levantar no órgão público que você está vinculado, tem que levantar uma auditoria de um setor que você não domina. Comunique isso ao chefe e solicite uma consultoria especializada que, para objeto determinado e tempo determinado e objeto específico, pode ser contratado e a consultoria vem lhe apoiar a realizar essa auditoria. Bom, aí nós elencamos algumas questões lá na Procuradoria Jurídica, ligadas, por exemplo, a nomeações ou contratos que existam dentro da Procuradoria Jurídica que precisam ser verificados. A questão dos efetivos e comissionados em eventual desvio de função ou desvio de finalidade, temporários, contratos temporários ou terceirizados, acúmulos proibidos, impedimentos funcionais, contratação de consultorias externas, tempo integral, dedicação exclusiva, piso e equiparação salarial e outros temas relevantes que são, por exemplo, o pagamento de anuidade profissional, a questão dos acordos judiciais, honorários advocatícios e a defesa dos agentes políticos. Nós elencamos esses temas aqui que têm a ver com a atuação na Procuradoria Jurídica, mas que são exatamente pontos onde nós temos encontrado algumas irregularidades. Nós temos encontrado algumas irregularidades nesses itens, né? Pela forma de contratação, pela forma disso, daquilo. Gostaria que vocês, observando esses itens, levantassem algum questionamento, para que nós dessemos sequência a uma discussão, um debate aqui, ponto a ponto, ou até uma espécie de consultoria ou tutoria em atendimento direto. Lembrando que o seguinte: poxa, professor, mas se está irregular, o que é que vai resolver agora o que já estava irregular daqui para trás? Bom,
Existem por aí vários ditados que nós poderíamos utilizar. Mas vamos àquele do antes tarde do que nunca. Eu vou solicitar a fala no microfone, eu sei que é meio incômodo, vamos tentar facilitar ao máximo, apenas para os colegas acompanharem lá à distância. Obrigado. Professor Jamês, a respeito da Procuradoria Jurídica, o procurador do município, tempo integral. Se ele tem curso 20 horas, não é possível ele fazer em tempo integral. Como que fica? Vai ter que contratar um outro procurador, um outro advogado? Bom, aí nós temos algumas soluções, né? Pode ficar com ele. O tempo integral é assim, é muito relativo isso. O tempo integral, então, eu vou levar um colchãozinho e morar na prefeitura. Integral, se eu for radical nessa análise, eu vou imaginar 24 horas o ano todo. Quando o concursado, o efetivo, tem na criação do cargo uma diferenciação de jornada do que os servidores gerais, de maneira geral, que o Estatuto do Servidor de vocês prevê a jornada. A jornada geral para todos os funcionários, quanto tempo é? 40 horas. Isso está no Estatuto, é uma praxe. Não encontrei Estatuto Municipal que não dissesse que a regra geral é 40 horas. Até porque não poderia ser diferente, porque o servidor, né, não pode ser diferente da Constituição Federal que nós aplicamos ao servidor público. A Constituição Federal diz que o máximo é quantas horas por dia? 8 ou 6. 8 ou 6. 8 horas para turnos interrompidos, com 1 hora pelo menos no meio, e 6 horas quando eu tenho só 15 minutos. Então vamos já adiantando a questão do expediente. Me faça voltar nesse tema aqui, é que eu me lembrei agora, e eu não posso esquecer disso, que não está na lista aqui, mas é um assunto muito interessante para este final de mandato. Como disse, estamos vivendo um outro mundo, que elegeu o Donald Trump. Então vocês vejam que já não é o mesmo mundo do ano passado. O que é que ocorreu no Brasil? Levantou-se um movimento no Ministério Público, na sociedade organizada, questionando os recessos que são autorizados normalmente pelo Poder Executivo e Legislativo e Judiciário. Mas eles começaram, obviamente, a grande discussão e penalização da parte mais fraca da corda. Eles estão rigorosamente fiscalizando os municípios. E aí alguém já se levantou e me disse, mas o Tribunal de Justiça é assim, lá o governo do Estado é assim. Esqueça lá, vamos ver o que eles estão fazendo conosco. E conosco o Ministério Público está abrindo ação civil pública quando a Prefeitura ou a Câmara Municipal fecha as portas, em dias úteis. Nessa história de recesso, baixa-se um decreto, e no começo a gente defendia dizendo, e o próprio Eli Lopes Meirelles, o nosso mestre do direito administrativo brasileiro, coloca há muito tempo aqui no Brasil que o gestor tem o poder discricionário. Algumas coisas é do gestor, ele que toma a decisão. Acontece que o Ministério Público está agora processando os prefeitos, ele faz o pedido e o Judiciário está acatando com liminares para mandar abrir de volta a prefeitura, o posto de saúde até a escola em determinado período. A creche, aquela creche que fecha no período das férias escolares, diz que creche não tem nada a ver com férias, porque aqui não pode, a mãe não é porque está em férias que vai resolver o problema do emprego dela e cuidar da criança, e a prefeitura que se fecha, não estão vindo mais agora dizendo assim, eu recomendo que você abra a prefeitura e atenda a população, porque ela fechada está ferindo o princípio da não interrupção dos serviços públicos. Não vem uma recomendação.
Vem uma liminar numa ação civil pública em forma de tutela antecipada, que depois julga o mérito e define pela improbidade administrativa, punindo o prefeito ou o presidente da Câmara de 1 a 10 vezes o salário dele na época, de 1 a 100 vezes o salário dele na época, de 1 a 100 vezes o salário dele na época, de 1 a 10 anos de suspensão dos direitos políticos, de não contratar com órgãos públicos, de não participar de concurso público e até multas pecuniárias independentes disso. É uma loucura uma condenação em cima de uma ação dessa, porque a prefeitura deu recesso. Olhem os dois argumentos que estão contrariando isso agora. Primeiro argumento: qual é a tua, prefeito? Qual é a tua? O senhor baixou um decreto aqui e encaminhou, mandou para casa, ou autorizou ficar em casa todos esses funcionários. 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000. Ficar em casa, que é recesso. O açougue não tem recesso. O cara vai trabalhar nesse período. A farmácia não tem recesso. Por que a prefeitura tem recesso? Por que a Câmara tem recesso com essas pessoas? Numa ação civil pública desse tipo, é possível uma condenação até para que o responsável, o gestor que baixou o recesso, devolva o valor do salário dessas pessoas proporcionalmente ao período que ficaram paradas. É o primeiro grande problema. O segundo, interrupção do serviço público. O que eu sempre achei um absurdo, hoje nem tanto, mas há um tempo não muito distante, o que é que ocorria no começo de mandato, por exemplo, que está vindo aí agora o próximo mês de janeiro. Tem prefeito que dizia: não, a prefeitura vai ficar fechada o mês de janeiro inteiro para a gente ver como é que está a máquina. Ora, bolas, se não sabe como é que está a máquina, peça, porque agora nós estamos vivendo a era da informação. O artigo 5º, inciso 33 da Constituição Federal, autoriza a buscar informação no meio público. Em muitos municípios, a lei orgânica determina a transição administrativa. Logo após as eleições, o novo eleito, tem município que eu conheço aí, que eu oriento, que eu dou consultoria, que já está o novo eleito dentro da prefeitura, com um gabinetezinho lá, tirando informações, se inteirando do que é a máquina. Hoje nós temos uma sistemática diferente. Nosso Natal vai ser em domingo. Nosso Ano Novo vai ser em domingo. Sobraram aqui 5 dias úteis. Não é normal o recesso? Um pouquinho antes do Natal e um pouquinho antes do Ano Novo? Não neste ano. Seria normal até o ano passado, antes da eleição do Trump. Brincadeira, né? Não tem nada a ver, mas vocês viram como o mundo está mudando. Então, aqui no Brasil, que estão preparando um presídio aí, que dizem que pode chegar a 300 deputados, aliás, tem até prefeito, né, vereadores, na lista, na suposta lista da Odebrecht e outras aí que vão denunciar ainda. A Lava Jato está no começo dela. Nesse Brasil agora, o promotor vai, se não encaminhou para vocês ainda, pode até encaminhar já um ofício, em alguns lugares já está chegando um ofício. Duas coisas. A primeira, se o senhor fechar posto de saúde por um dia útil, pode dar até prisão do secretário de saúde, porque é serviço essencial. Agora, se o senhor fechar a prefeitura e deixar um guardinha na porta, ou uma pessoa na porta dizendo assim, ou a Câmara Municipal dizendo assim: o que o senhor precisa, companheiro? Não, eu preciso disso, daquilo, aquilo. Muito bem, o senhor já resolveu o primeiro problema, que é a não interrupção do serviço público. Alguém chegou na Câmara, solicitou uma cópia de uma lei. Todo mundo está liberado por recesso, mas tem uma pessoa atendendo. Bom, por esse item não vai pecar, porque não interrompeu. Tem alguém resolvendo ali, ou chamando alguém, ou telefonando para alguém resolvendo. Mas vem o segundo problema. O senhor está descontando as férias nas férias desses servidores? Porque se tiver, vale, não vai dar improbidade, não tem problema. Negociou como banco de horas? Não tem problema. É férias coletivas? Não tem problema. Não interrompeu o serviço público e não estão descansando remuneradamente? Sem problema. Agora, se ocorrer os dois, ou pelo menos um deles,
E aí, se vocês disserem assim, eles estão ameaçando, mas será? Eu vou lhes responder já. Eu sou advogado em 3 processos desse tipo. 3. Um eu consegui encerrar e foi absolvido o ex-prefeito. Veio tramitando, foi uma liminar na época, voltou a funcionar todo o trabalho e atendeu a liminar, e a gente veio no mérito, a ação civil pública. Eu consegui absolver. Sabe por quê? Porque o promotor entrou de imediato, então não deu folga de funcionário, e ele correu e atendeu a liminar, abriu a prefeitura. Então não gerou um problema, porque tomou e atendeu a medida. Nas outras 2 que estão tramitando, virão condenações. E as condenações, repito, são aquelas tão graves quanto o que eu citei, que é o que é cabível numa ação civil pública. Pois bem, voltando para a questão da jornada. Então, você tem lá servidor com jornada de 20 horas. Jornada de 20 horas, a lei ou o regimento, ou o estatuto do servidor não disse em que momento que será realizada essas 20 horas. Vocês já viram dizendo? Onde diz que é 20 horas, já viu dizendo que é na segunda, na terça, na quinta, é de tarde, de noite, de manhã? Como é que é isso? Não é, óbvio, precisa ter uma regulamentação local. Então, o que é que falta na maioria dos lugares? É interpretar essas 20 horas, definindo para mim em que momento eu vou prestar as 20 horas. Que momento que eu devo prestar as 20 horas? Vamos imaginar uma Câmara Municipal. Por que eu vou comparecer, advogado? Compareci todas as manhãs na Câmara Municipal. Advogado efetivo. Se a sessão é à noite. Todas as manhãs não tem vereador na Câmara nas cidades menores. Não tem. Tem cidade que não tem nem gabinete para o vereador. O advogado vem aqui e olha para a lua, de dia, procurando ver se encontra a lua, porque não tem mais o que fazer. Não tem demanda. Ele não tem demanda para 20 horas numa Câmara menor, se ele observar, ou se ele não procurar. Porque se procurar, tem. Vai auxiliar o controle interno, vai na licitação, vai para cá, vai para lá. Hoje temos patrimônio, que fazer levantamento de patrimônio, pode ter sindicância, tem aqueles processos administrativos de avaliação de desempenho nos planos de carreira. Se botar para funcionar, até tem o que fazer. Mas, e o momento da sessão? Está lá totalmente desprotegido de um profissional para atender toda a Câmara. O prefeito, mesma coisa. Qual o horário que trabalha o prefeito, doutora Risse? Não tem horário. Mas, geralmente, o prefeito não se estende mais acima das 17 ou das 18 horas. Geralmente, ele começa despachando e vai indo, vai ficando mais tranquilo depois que encerrou o expediente. A gente está aí há 30 anos acompanhando essa vida. Por que o advogado vai vir de manhã? Se quando alguém que precisa... Então, você precisa de regulamentar isso, determinando o horário do cumprimento das 20 horas. Das 40 ficou simples, porque é 8 por dia. Qual o horário de expediente do órgão? De tal a tal hora, é 8 horas, ele está lá. Mesmo nesse caso, das 8, é possível que o prefeito diga, olha, eu quero que você faça um horário diferenciado para mim, dia tal, no dia da sessão. Aí me perdoem os colegas, né, do Legislativo, que não gostam muito quando eu falo isso,